Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. A paz e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus seja sobre a sua vida. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Agradeço a Deus nos conceder essa oportunidade. Agradeço ao pastor Diego pelo convite, agradeço à igreja. É sempre uma honra e um grande prazer estar com os irmãos. Abre sua Bíblia, livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2. Amém? Livro do profeta Abacuque, capítulo 2. Deixa eu trocar de óculos. Senão não vai. Agora sim. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2. Versículo 3 e 4. Amém? Diz assim: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Amém? Esse versículo 4 é o versículo que eu quero enfatizar com vocês. O final do versículo 4. Mas o justo viverá pela sua fé. Vamos juntos? Mas o justo viverá pela sua fé. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Esta profecia de Abacuque é um texto lindo, é um livro curto, são apenas três capítulos, mas a mensagem de Abacuque, ela é uma mensagem muito profunda, e se ela era relevante para os dias do profeta, eu vejo que essa mensagem continua sendo relevante e importante para os nossos dias. Esta é uma palavra de Deus para Abacuque. Para a gente entender o começo do versículo 4, né? Fala de alguém que a alma é orgulhosa, a alma não é reta. E é essas pessoas que Deus fala para Abacuque: dirige a palavra, escreve em tábuas e em placas grandes, para que aquele que passa correndo possa ver essa palavra. Porque o que Deus quer fazer? Deus quer transformar. E só o que transforma, e só o que liberta o homem é a palavra. Só o que transforma e só o que liberta a vida do homem é a revelação que essa palavra nos traz. E o que Deus fala para Abacuque nesse versículo 4, no final do versículo 4, é: o justo viverá pela sua fé. Esse versículo, irmãos, ele é um versículo que se repete na Bíblia. Nós vamos encontrá-lo lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos encontrá-lo na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nós vamos encontrar esse versículo também lá na carta aos Hebreus. E com essa palavra no meu coração, aqui nessa noite foi cantado um hino que dizia assim: ajuda a minha fé, ajuda a minha fé, ajuda a minha fé. O primeiro hino que foi cantado, dizia assim: Deus está lutando, dissipando as trevas e trazendo o seu reino. E para a gente entender um pouquinho esse texto, a gente precisa dar uma verificada, ainda que rapidinho, no contexto do profeta Abacuque. Abacuque, ele vive um pouco antes essa mensagem vem um pouco antes do ataque da Babilônia contra Judá, contra Jerusalém. Um pouco antes da Babilônia se tornar aquele grande império mundial. E qual era a situação que Abacuque estava vivendo? Era uma situação de injustiça e de violência. E aí a pergunta é: o que Abacuque vivia era diferente daquilo que nós vivemos? Não. Olha os primeiros versículos do livro. Até quando, Senhor? Versículo 2, capítulo 1. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Ele está clamando. Ele diz: até quando eu gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? As perguntas que o profeta faz a Deus: por que o Senhor tolera a opressão? Por que o Senhor me faz ver iniquidade?
pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Sabe o que é diferente do nosso país hoje, irmãos? É violência. Você liga a televisão e o que você vê é violência, e o que você vê é injustiça, e você vê que a lei se torna frouxa, porque a lei não é igual para todo mundo, é? Não é, irmãos. Tem até uma frasinha que eu achei interessante, né? Todos são iguais diante da lei, né? Só que o primeiro item para mudar é o quanto o cara tem no bolso. É assim que funciona. Não é assim que funciona nesse mundo? Não é assim que funciona na nossa terra? A injustiça campeia. E o profeta vendo essas coisas, ele pergunta a Deus: por que o Senhor me faz ver a iniquidade, tanta coisa errada, tanta maldade acontecendo? A mensagem do devocional hoje de manhã foi: o pobre que domina sobre o outro e o oprime. A opressão vem de todos os lados, irmãos. Vem de todos os lados. Começa lá de cima, né? Dos poderosos da nação. E às vezes termina ali com aquele vizinho, com aquele outro, o colega de trabalho que quer oprimir, que quer perturbar. E o profeta fala: por que o Senhor me faz ver essas coisas? Eu clamo, eu grito e o Senhor não responde. E a resposta de Deus é que Deus sempre está vendo, e Deus sempre tem uma resposta. Deus sempre tem uma resposta. Porém, irmãos, nem sempre a resposta de Deus é aquela que a gente quer ouvir. Nem sempre a resposta de Deus, aquilo que nós estamos clamando, é exatamente aquilo que nós queremos que Deus responda. Paulo tinha um espinho na carne, e a Bíblia diz para a gente que ele orou 3 vezes ao Senhor, e o Senhor respondeu para ele como? A minha graça te basta. Era isso que Paulo queria ouvir do Senhor? Não, ele queria: tá livre, Paulo, acabou, ei, coisa boa. Mas Deus falou para ele: minha graça te basta. E ele ora de novo e Deus fala: minha graça te basta. Deus não respondeu para ele: pastor Paulo, acabou o seu problema, seus problemas acabaram. Não, não foi assim. E da mesma forma, não foi assim que Deus respondeu para o profeta Abacuque. Porque aqui no capítulo 1, Deus vai falar o seguinte: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eu trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Amém. É assim que Deus começa a responder na oração do profeta. O profeta fala: Senhor, eu estou vendo injustiça, eu estou vendo violência, eu estou vendo maldade. E eu estou clamando e o Senhor não atende. Estou clamando e o Senhor não responde. O Senhor não muda a situação da minha cidade, do lugar onde eu moro. E aí Deus fala para ele: Abacuque, eu estou trazendo os caldeus, um povo cruel, um povo impetuoso, um povo mau. Eu estou trazendo eles. Eles vão se apoderar das moradas que não são suas. Eles vão se apoderar de tudo aquilo que tem aqui, Abacuque. É o que Deus fala. Essa é a resposta de Deus ao profeta. Eu estou trazendo os caldeus. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino. Não foi isso que foi cantado? Primeiro hino. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino. Irmãos, independente da situação que a gente esteja vivendo, a gente precisa entender que o controle de tudo está nas mãos do Senhor. Deus está governando, Deus está reinando. Seja o governo favorável ou não, Deus está no controle, Deus está no poder. Deus reina, Deus reina. Quando a gente lê a história bíblica, às vezes há certas passagens que alguém poderia dizer: mas Deus perdeu o controle? Não. Antes de a Babilônia se tornar aquele império que conquistou o mundo, Deus fala para o profeta: eu estou trazendo os caldeus, os babilônios. Deus diz: sou eu que estou trazendo. A Babilônia chegou lá e conquistou, não foi por causa da força do seu exército, não foi por causa do poder do seu exército, da estratégia dos seus generais. Não, Deus diz assim: sou eu
que estou trazendo os caldeus. E quando a gente lê um livro que vai ser escrito um pouco depois disso, que é o livro do profeta Daniel, a gente vê Deus no controle absoluto de tudo, porque Daniel, ele é o cumprimento daquilo que Deus está falando aqui para Abacuque. Eu estou trazendo os caldeus e eles vão conquistar. E nessa conquista, os babilônios levam muita gente para a Babilônia, entre eles o profeta Daniel. E quando Daniel está lá na Babilônia, o rei tem um sonho, e ninguém sabia interpretar o sonho do rei. E Daniel ora ao Senhor, e Deus fala qual era o sonho, que era o primeiro desafio, falar qual foi o sonho. O rei não contou o sonho, ele queria que contassem o que ele sonhou e dessem a interpretação. E Deus revelou a Daniel qual foi o sonho do rei e qual era a interpretação. E nesse sonho, nessa interpretação, há uma sequência de reinos. Há uma sequência de reinos, sendo o primeiro a Babilônia, depois um outro reino e outro, até aqueles reinos, né, os pés da estátua, em parte de ferro, em parte de barro, que tem a possibilidade de destruir. É ferro, ele destrói, ele esmaga, ele arrebenta tudo. Mas ele é barro, e ferro e barro não se juntam. E eu penso que nós estamos vivendo essa época do ferro e barro. Nós temos hoje no mundo quantas potências? Muitas. A Rússia poderia destruir o mundo não sei quantas vezes, os Estados Unidos não sei quantas vezes, a China pode destruir o mundo não sei quantas vezes. Cada um dessas nações pode destruir o mundo algumas vezes, como se tivesse muitos mundos para ser destruído, não é isso? É o pé de ferro, ele tem poder de destruir, de arrebentar tudo. É o que a gente tem visto lá na Ucrânia, é o pé de ferro, mas tem barro. Então esse reino não está unido como era no tempo da Babilônia, como foi o Império Persa, depois o grego, o romano. Ele está dividido, mas há um poder no mundo. Mas diz a palavra que nos dias desses últimos reinos, uma pedra sem mão ia acertar a estátua, e a estátua virou pó, e aquela pedra se tornou uma montanha, e o reino é do Senhor. E é isso exatamente que Deus está falando para Abacuque. Abacuque, você está vivendo hoje um lugar de violência, de injustiça e de maldade, e a coisa vai piorar, Abacuque, porque os caldeus estão vindo aí. Os caldeus estão vindo aí. E quando a coisa piora, irmãos, qual tem que ser a postura do crente? Qual tem que ser a postura do cristão? Nós precisamos continuar confiando em Deus, porque o justo viverá pela fé. Esse texto, na NVI, ele diz assim: o justo viverá pela sua fidelidade. Na Nova Versão Transformadora também, o justo viverá pela sua fidelidade. E é interessante, porque se a gente for num dicionário, a gente vai ver que a fé é a crença, é a confiança em algo, é fé. Mas fé também é um compromisso de fidelidade. Mais do que crer, irmãos, é ser fiel. Mais do que apenas dizer eu confio, eu acredito, é ser fiel. Tiago, escrevendo na sua carta, ele diz o seguinte: vocês creem em Deus? Os demônios também acreditam, e eles tremem. Então não é só o acreditar, a gente precisa acreditar sim, mas a gente precisa ser fiel. Eu quero até ler esse texto de Tiago com vocês, carta de Tiago, capítulo 2, diz assim: versículo 18: mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostre-me essa sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. O que Tiago está falando para a gente? Tiago está falando para a gente, irmãos, eu li dois
capítulo 2, versículo 18 e os seguintes. Tiago está falando para a gente que a fé ela é dinâmica. Não é a fé de eu acredito, é a fé do que eu acredito e como eu me movo por conta daquilo em que eu acredito. Esse versículo, irmãos, ele teve um impacto sobre o mundo, sobre a igreja. Paulo escreve esse versículo. Vou ler esse texto de Romanos capítulo 1. Paulo vai escrever esse versículo. Ele vai citar o texto do profeta Abacuque. E lendo o escrito de Paulo, Martinho Lutero teve um start para ver que precisava ser alguma coisa feita e mudada na igreja. Não era só o que ele cria, mas o que ele fez, que mudou a igreja. Romanos 1, versículo 16 e 17. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O justo vive por fé, irmãos. Mas o que é viver por fé? Não é só viver naquilo que a gente acredita, mas a gente continua se movendo na direção daquilo. A gente continua sendo obediente a Deus, mesmo quando a gente olha ao redor e as coisas não são boas. A gente continua em obediência ao Senhor. Escrevendo na carta aos Gálatas, capítulo... Deixa eu achar aqui. O capítulo 3, Paulo vai dizer assim, Gálatas capítulo 3, versículo 11: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então não é o que a gente faz que nos salva, mas a fé nos leva a fazer. A gente não é salvo por aquilo que a gente faz, mas se a gente crê, a gente faz. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não é eu acredito em Deus e eu fico sentado na minha casa, alheio a tudo que acontece. Não é eu acredito em Deus e eu fico distante, eu não me envolvo com a igreja, eu não participo dos trabalhos, e eu não coopero. Não, isso não é fé. Isso não é fé. A fé nos leva à obediência. Abraão creu, e crendo ele obedeceu. Ele não disse, Deus falou com ele, eu creio em Deus, e vou ficar aqui na minha tenda. Deus fala para ele, levanta, sai da sua tenda, não é? Deus fala para ele, leva o seu filho, e ele leva. Antes disso, Deus falou com ele quando ele estava lá em Ur dos Caldeus, era a Nova York da época. Ele estava num lugar que tinha tudo, era o lugar top do mundo. E Deus fala para ele, sai dessa terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E ele obedeceu. Para onde ele estava indo? Ele não sabia. Deus não mostrou uma foto para ele. Deus não deu mapa para ele. Ele apenas obedeceu. Abraão tem uma vida de obediência. A fé de Abraão é expressa em obediência. Obediência à palavra, obediência aos mandamentos do Senhor, obediência à vontade do Senhor. Deus revelava para ele o que Deus queria dele, e ele se movia naquela direção. Leva o seu único filho, Abraão. Que coisa difícil. Deus não está pedindo para ele um carneiro, uma porção dos animais do rebanho. Não, Deus pediu o seu filho, e ele obedeceu. Foi um grande desafio de Deus, e ele tinha uma promessa de Deus através daquele filho. Então ele vai numa confiança. Se Deus me deu esse filho, e Deus prometeu uma descendência através desse filho, Deus ressuscita esse filho. Esse texto é citado em Hebreus capítulo 10, versículo 37 e 38, diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Mais um pouquinho, e aquele que vem virá, e o justo precisa viver por fé. Nós estamos vivendo nessa época, irmãos, em que nós precisamos viver por fé. Viver por fé não apenas crendo, mas com fidelidade a Deus, continuar sendo fiéis a Deus, independente de tudo aquilo que
que está à nossa volta. Nós estamos vivendo uma época hoje, pastor Diego, que tem pregação para todos os gostos, não tem? Tem pregação para todos os gostos. E o apóstolo Paulo fala a respeito dos últimos tempos, dizendo o seguinte: que nos últimos tempos as pessoas dariam ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ele diz também que nesses últimos tempos as pessoas procurariam para si doutores que trouxessem uma palavra que se amoldasse aos seus desejos. As pessoas buscam uma palavra que elas querem, aquilo que ela quer ouvir, não é aquilo que Deus tem para falar. Nós temos visto isso. E em meio a tanta coisa que às vezes a gente ouve, a gente precisa permanecer fiel à palavra, fiel à Bíblia, fiel a Deus. Nem sempre, irmãos, as coisas da nossa vida estão ruins e ficam boas. Às vezes não. Às vezes elas continuam ruins durante muito, muito tempo, mas a gente precisa ser fiel. A gente precisa permanecer diante de Deus em fidelidade. A gente precisa permanecer na presença de Deus, procurando guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Abacuque entendeu isso. E aí o final do livro de Abacuque, ele tem um cântico. Ele tem um cântico. E cantar quando tudo está bem é uma coisa boa. Abacuque canta numa época que está ruim. E você vê isso da própria forma como ele termina esse cântico, que é o capítulo 3, o versículo 16, ele diz assim: eu ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Quando ele ouve tudo aquilo que Deus está para fazer, seu íntimo, seu interior se emociona, ele se mexe. Ele diz assim: os meus lábios tremeram ao ouvir sua voz, podridão entrou nos meus ossos, os meus joelhos vacilaram. Ele começa a tremer diante daquilo que está acontecendo. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. Ele não diz é o dia da vitória. Ele diz que vai esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Ele diz que vai vir um dia de angústia sobre o povo que o ataca, mas eles hoje estão vivendo esse dia de angústia. Aquele que nos ataca hoje vai viver, mas hoje quem está vivendo esse dia de angústia somos nós. Por isso que o joelho dele está tremendo. E ele ainda diz assim: ainda que a figueira não floresça, você conhece o texto, não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ele termina aquilo que ele começa com uma oração dizendo: Senhor, eu estou clamando, o Senhor não ouve. Ele termina dizendo assim: mesmo que a figueira não floresça, mesmo que tudo à volta esteja na visão humana um fracasso, eu me alegrarei no Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? É fé. Não apenas a fé que crê, mas a fé que é fiel. A fé que é fiel. Deus espera de nós que nós sejamos pessoas de fé, pessoas que creem nele. Mas Deus espera de nós também que nós sejamos pessoas fiéis, aqueles que vão crer nele, independente da situação, independente do problema, independente da dificuldade. Nós vamos continuar crendo nele. O pastor estava aqui falando da perseguição aos cristãos na Turquia. É interessante, né? Que a Ásia Menor, onde Paulo viajou, é hoje a Turquia. Éfeso é Turquia. Pérgamo, Tiatira, tudo estava lá naquela região da Turquia. Como a coisa muda, né? Tem um amigo que foi missionário no Egito. Hoje ele está de volta no Brasil, já tem um tempo. E ele disse que logo que ele chegou no Egito, que ele estava num culto, numa igreja, uma igreja batista. Lá no Egito não autorizam abrir novas denominações. Tem que se ligar a uma denominação que está lá.
E ele estava num culto numa igreja batista, e dentro da igreja tinha um soldado armado, dentro da igreja, lá na porta. E aquele soldado não fazia segurança da igreja. Ele estava ali, porque se o pastor perguntasse: alguém quer aceitar Jesus? Ele prende o pastor, porque não pode fazer esse tipo de apelo. Você quer aceitar Jesus? Mas tem irmãos ali que são fiéis, estão lá, correndo risco. O cara está armado ali dentro da igreja, mas eles estão pregando, estão falando de Jesus. E talvez depois do culto terminar, eles vão chegar para alguém e falar: você quer aceitar Jesus? No particular, eles vão falar para a pessoa: você quer aceitar Jesus? E pessoas estão aceitando Jesus, e pessoas estão se rendendo ao Senhor. Precisa ser fiel, irmãos. A gente precisa ser fiel, independente da situação. Mesmo quando a figueira não floresce, mesmo quando não tem fruto na vide, mesmo quando não tem azeitona lá na oliveira, mesmo quando não tem mais gado no curral, que as ovelhas foram levadas, a gente precisa ser fiel. O justo viverá pela fé. E o meu desejo nessa noite, irmãos, é que o Senhor te encha de graça, para que independente da situação que você está vivendo, você seja fiel a Deus, você permaneça, porque a luta um dia passa, irmãos. Tinha um corinho antigo, pastor Diego, lembra dele? A luta vem e passa, não desanime não, quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. A luta vem, irmãos, mas ela passa. A luta vem, mas ela passa. Ela passa, ela acaba. Não há problema nenhum nessa vida, irmãos, que você vai levá-lo e arrastá-lo pela eternidade afora. Nenhum. Deus fez uma promessa na palavra, que um dia Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Deus fez uma promessa na palavra, que um dia Ele vai te levar para um lugar que não vai ter mais dor, nem doença, nem enfermidade. Deus fez essa promessa, e a gente precisa crer que aquele que prometeu é fiel e vai cumprir. E crendo, confiando, a gente precisa ser fiel a Ele hoje, mesmo quando as coisas não vão bem. O pastor Diego falou que nós poderíamos orar. Eu gostaria de orar com vocês. Não sei o que está talvez deixando o seu coração preocupado. Não sei, talvez o que você tem colocado diante de Deus em oração, e às vezes falado para Deus: Senhor, eu estou orando e o Senhor não responde, eu estou clamando e o Senhor não traz a resposta. E como eu disse, nem sempre as respostas de Deus são exatamente aquelas que nós queremos. Às vezes a gente ora pedindo algo e Deus fala: não, meu projeto é outro, meu plano é outro. Mas o plano do Senhor é o melhor. O plano do Senhor é perfeito. Ele diz que os caminhos dele são mais altos do que o nosso, os pensamentos dele são mais excelentes do que os nossos. Aleluia! E eu creio nisso, irmãos. Os planos de Deus são melhores do que os meus. O projeto de Deus é melhor e é maior do que o meu. E eu digo para você também que o projeto de Deus para a sua vida é melhor e maior do que o seu. E o projeto de Deus para você é bom, porque Deus é bom e abençoador, que é o que nós lemos lá no Salmo 119. Deus é bom e abençoador. É esse Deus que nós servimos, e Ele está no controle de tudo. Ele está trazendo o seu reino. Ele está trazendo o seu reino. E quando esse dia não chega, um monte de coisa ruim a gente vai enfrentar aqui, mas vai chegar o dia em que o reino será do Senhor, e essas coisas vão ficar tudo para trás. Essas coisas serão todas passado. Essas coisas ficarão apenas, nem na memória, eu creio. Quando o Senhor estiver reinando, nem na memória essas coisas, na nossa memória essas coisas estarão mais. O reino será do Senhor. Qual que é o seu problema, meu irmão? Qual que é a sua dificuldade, a luta que você enfrenta? Deus pode te ajudar e te abençoar. Vamos orar?